Continuando nosso seminário Israel Antiga e Moderna, vamos analisar se o apóstolo João ele era trinitariano. Vamos ver aqui alguns textos que ele escreveu com relação à pessoa de Deus. João 1, verso 18, o Evangelho de João, ele diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Esse texto, meus amados, na versão Almeida, revista e atualizada, a palavra Filho unigênito aqui, foi colocada como Deus unigênito. Eles tentaram corromper aí essa identificação aí de Jesus como Filho, né? Então, Deus, e aí esses dias eu vi um vídeo do pastor Samuel Ramos, dizendo: Deus nunca foi visto por alguém, o Espírito Santo nunca foi visto por alguém, mas Jesus é o único rosto conhecido de Deus. Olha que absurdo, olha que aberração, deturpando a palavra de Deus. Isso me revolta, meus amados. Homens que se colocam como ensinadores, como pastores, como guias dos rebanhos, deturpando a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca fala, em texto nenhum você vai, o Espírito Santo nunca foi visto por alguém. Você não vai encontrar esse tipo de absurdo. Isso é uma extensão de palavra humana utilizando de um texto bíblico. Tá certo? Então, aqui quando fala Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, quem revela a pessoa de Deus, que é o Pai, é o seu Filho unigênito. Tá bom, meus amados? 1 João 1,3 e todos esses outros textos aí, né? O que vimos e ouvimos, e isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, o apóstolo João, ele não era trinitário, ele não tinha uma comunhão triuna, ele não tinha uma comunhão com a Trindade. A comunhão dele era com o Pai e com o Filho, seu Filho Jesus Cristo. Essa era a comunhão que ele e os crentes da época, porque aqui ele coloca no plural, né? A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Segundo João, verso 3, confira também o verso 9, diz assim: graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai, da parte de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Esse texto parece um texto de alguém trinitariano? Não. O apóstolo João não era trinitariano, né? Apocalipse 1, verso 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então todos os personagens eles estão aqui bem identificados, né? O Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, né? Revelando as coisas que iam acontecer, mas quem deu essa revelação? Deus deu a Jesus Cristo. Ou seja, quem revelou a Jesus Cristo as coisas que iam acontecer foi o Pai. Isso demonstra para nós que Jesus não é onisciente, como o dogma trinitário vem dizendo. Quem deu essa revelação a Jesus Cristo foi o Pai. O próprio Jesus fala, né, nos evangelhos, que tudo que ele falava era o que o Pai tinha revelado a ele, né? Então Deus deu a revelação a Jesus Cristo para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou. Então quem enviou? Cadê a terceira pessoa? Não aparece aqui. Quem enviou foi o anjo. Enviou essa revelação a João, né? E foi notificado a João aí essas coisas. Todos esses outros textos aí, os versos 2 a 8 de Apocalipse, né? Todos esses textos aí, eles vêm falando a respeito de Deus e do Cordeiro, daquele que está sentado no trono, do Todo-Poderoso e do Cordeiro, nos mostrando que João não era trinitariano. E Paulo? Será que Paulo era trinitariano? 1 Timóteo 6, 13 a 16. Mando-te
Outra tradução diz: conjuro-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão. Então ele está mandando diante de quem? Diante de Deus e diante de... Cadê o Deus Trino? Cadê o Deus Trino? Que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único, poderoso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem vai revelar? Jesus, né? A seu tempo ele mostrará, né? Quando ele aparecer, né? Quando ele vier, nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único, poderoso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem ele só a imortalidade. O único que tem a imortalidade, o Pai. O único que habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. 1 Timóteo 1,17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então, meus amados, a palavra de Deus ela é clara em dizer que o Rei dos séculos, o imortal, o invisível, o único Deus sábio, ele é uma única pessoa, é o Pai, digno de toda honra para todo sempre, juntamente também com o seu Filho, né, Jesus Cristo. Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Então, o Deus invisível, ele tem um Filho que é a sua imagem, né, o primogênito de toda a criação. 1 Coríntios 8,6 diz: todavia para nós há um só Deus, o Pai. Esse texto de Paulo parece o texto de alguém trinitariano. Para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Vamos continuar vendo aqui se Paulo era trinitariano. 2 Timóteo 4, 1-4. Conjuro-te, pois, diante de Deus... esse aqui é o texto que eu falei que outra tradução falava conjuro-te, né? Mas não, é um outro texto. 2 Timóteo 4, 1-4. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Diante de quem? Diante do Deus Trino? Diante do Deus Pai, Deus Filho e do Deus Espírito Santo? Não. A conjuração ele fez diante de Deus e diante do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-os, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Longanimidade significa paciência, né? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, ou seja, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, conforme seus próprios desejos egoístas, né? E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então esse tempo já chegou, meus amados. Hoje, quando nós vamos falar a verdade para as pessoas da sã doutrina, isso incomoda, elas pedem para a gente parar, elas não querem ouvir. Eu já visitei várias pessoas aqui na cidade onde eu moro, e eles não quiseram ouvir. Os pastores fizeram lavagem cerebral na mente deles: não ouça aquele povo. Eles estão ensinando doutrina de demônio, mas será que somos nós que estamos ensinando doutrina de demônios ou são eles? Porque aqui fala claramente, Paulo conjurou diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, para que Timóteo fizesse o quê? Pregasse a palavra, né? Insistisse a tempo e fora de tempo, redarguindo, repreendendo, exortando com toda a longanimidade, com toda a paciência, mas também com toda a doutrina correta da palavra de Deus. Porque virá tempo, ele disse para Timóteo, que não suportarão a sã doutrina. Esse tempo é o nosso tempo. Quantos e quantos anos se passaram, quantas e quantas doutrinas foram deturpadas da palavra de Deus. E hoje
como nós já vimos também, o povo do advento amontoou para si doutores. Hoje existem muitos doutores, muitos teólogos, com título de mestrado e doutorado na igreja adventista do sétimo dia. Está um amontoado de doutores em volta do povo, para que o povo não ouça a sã doutrina. E eles amontoaram esses doutores conforme as suas o quê? Conforme as suas cobiças. Esses doutores, eles atuam mais por isso aqui, ó, pelas concupiscências, pelos desejos egoístas, do que pela verdade. Aqui fala, desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Então hoje as pessoas, elas estão querendo ouvir fábulas, né? Estão querendo ouvir aí historinhas infundadas para fundamentar coisas inexistentes. 1 Coríntios 1,9, será que é um texto de uma pessoa trinitariana? Será que Paulo era trinitariano? Fiel é Deus, por quem fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 2 Coríntios 1,3, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que interessante, né? O Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Cadê o Consolador, a terceira pessoa? Paulo cria em uma terceira pessoa? Existe algum texto que Paulo chama um terceiro ser de Consolador? Não, aqui ele está falando, bendito seja Deus. Aí ele coloca uma vírgula. Quem é Deus? O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo que no grego não tinha vírgula, né? Aqui foi colocado para a nossa compreensão no português. Mas o fato é que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Tá bom, meus amados? Vamos adiante. Gálatas 1, verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, ou de algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Então o apostolado de Paulo não era um apostolado da parte de uma trindade, de um Deus triuno, mas era um apostolado da parte de Jesus Cristo e de Deus o Pai, que ressuscitou Jesus Cristo, né? Filipenses 1:2. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai, da parte do Senhor Jesus Cristo. Vários textos, meus amados, né? Vem demonstrando isso. 1 Tessalonicenses também 5, 23, vem dizendo, o Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 3,13, que Ele confirme os vossos corações e os torne irrepreensíveis e santos na presença de Deus nosso Pai, por ocasião da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. No caso aqui, os anjos, né? Então aí é colocado claramente a distinção entre Deus Pai e entre Jesus Cristo, né? 2 Tessalonicenses 2,16, nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu consolação eterna e boa esperança pela sua graça. Quem nos deu consolação? Deus nosso Pai nos deu consolação eterna. Quem é o Consolador? Deus o Pai e também Jesus Cristo, né? Jesus Cristo também nos consola. 1 Coríntios 5, 21. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Teria o apóstolo Paulo esquecido da terceira pessoa da Trindade? Se ele fosse realmente trinitariano, não incluiria aqui a terceira pessoa? Mas não. Ele conjurou diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, dos anjos santos, né? 1 Timóteo 2, verso 5, diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Já até vimos esse texto, né? Texto claríssimo. E o apóstolo Pedro, será que ele era trinitariano? Vamos ver o que ele diz em Atos 2, 22, 32, 33 e 36. Preste bastante atenção, diz assim, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno,
varão aprovado por Deus diante de vós. Então aqui é colocado, ó, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele. Quem realizou os milagres que Jesus fez? O próprio Deus, né? Realizou por intermédio dele, como vós mesmos sabeis. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto. O Espírito Santo é chamado de isto, e não de este. Isto é uma coisa, e este é uma pessoa. Por que Pedro não chamou o Espírito Santo de este, mas de isto? Derramou isto que vedes e ouvis, o dom do Espírito Santo. Esteja abundantemente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, olha aqui a diferença, né? Este Jesus e o Espírito Santo é chamado de isto. O Espírito de isto, Jesus de este. Este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então aqui é colocado, Pedro coloca aqui claramente, categoricamente, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Pedro ele não era trinitariano, os amados. Atos 2:37, última parte, o verso 38. Que faremos, irmãos, quando eles ouviram, né, aquela pregação de Pedro ali, imbuído, cheio do Espírito Santo e de todos os outros apóstolos, né, cada um falando ali em uma língua. Muitos ouviram aquelas pregações e perguntaram: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Depois, um pouco mais adiante, nós veremos, né, essa questão do batismo. Batismo em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, e o batismo em nome de Jesus. Quais são as coisas aí envolvidas diante dessas questões, para vocês entenderem. Não deixa de acompanhar aí o nosso seminário, para vocês entenderem melhor. Mas o fato é que aqui Pedro ele coloca claramente quem é Jesus, que o Espírito Santo é um dom, né? Atos 3:13 diz assim, discurso de Pedro no templo, né? E ele continua, né? Depois vocês podem ler depois. O Deus de Abraão, o Deus de Jacó, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus. Olha que interessante, quem é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Muitas pessoas falam que é Jesus, né? Que Jesus apareceu e tal, mas Jesus ali estava representando o Pai. Né? Quando eles colocaram: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele estava sendo um porta-voz do Pai. E Pedro aqui ele fala claramente, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus. Fala claramente aí, né, meus amados? 1 Pedro 1:3. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos colocam esse texto aí como um texto trinitário, tá, meus amados? Mas o importante é frisar que a palavra Espírito aqui, a santificação do Espírito, em santificação do Espírito. A palavra Espírito aqui não tem o E maiúsculo. Eles colocaram esse E maiúsculo para tentar forçar aí a ideia de que esse Espírito aí é a terceira pessoa. Mas é a santificação do Espírito dos crentes. Tá bom? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Ou seja, um Espírito santificado, né, dos próprios crentes, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aí ele fala, né? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 1:3. Tá? Aqui eu coloquei colchetes e aspas aqui, porque eu não coloquei o texto todo, mas vocês podem ver depois lá em 1 Pedro 1:3, analisar direitinho. E vocês vão ver quem é o Deus verdadeiro, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então Pedro ele não era trinitariano.
Então nós temos aí um estudo adicional, onde vocês podem consultar aí vários outros textos, escritos aí pelo apóstolo Pedro, que dão ciência de que ele não era trinitariano. De forma alguma, ele não cria numa trindade, ele não ensinou uma trindade. Ele não ensinou que Jesus era uma segunda pessoa de uma trindade, nunca. Isso foi desenvolvido depois pela Igreja Católica, nos concílios de Nicéia, Calcedônia, enfim, vários outros concílios, né? Vamos aqui para um último texto desse vídeo, dessa parte de nosso seminário, para concluirmos esta parte aí então, que diz o seguinte: rejeitando a verdade, os homens rejeitam o seu autor. Conculcando a lei de Deus, negam a autoridade do legislador. É tão fácil fazer um ídolo de falsas doutrinas e teorias, como talhá-lo de madeira ou pedra. Vendo? É isso que eles estão fazendo. Eles estão criando um falso Deus com doutrinas de homens, doutrinas de demônios, que é a doutrina da Trindade, né? Mas não estão fazendo de madeira ou pedra. Mas dá no mesmo, né? É tão fácil, é mais fácil ainda, né? Tão fácil fazer um ídolo de falsas doutrinas e teorias, como talhá-lo, né? De madeira ou pedra. Representando falsamente os atributos de Deus, Satanás leva os homens a olhá-lo sob falso prisma. Para muitos, um ídolo filosófico é entronizado no lugar de Jeová, enquanto o Deus vivo, conforme é revelado em sua palavra, em Cristo. Quem revela o Deus vivo? A palavra de Deus, Cristo também, e nas obras da criação, né? É adorado apenas por poucos. Milhares deificam a natureza, enquanto negam o Deus da natureza, posto que de forma diversa existe hoje a idolatria no mundo cristão, tão verdadeiramente como existiu entre o antigo Israel nos dias de Elias. Olha, meus amados, o antigo Israel adorava falsos deuses. O moderno Israel, hoje em dia, também adora falsos deuses. Um falso Deus, né? O Deus de muitos homens. Olha aqui agora os deuses, né? De muitos homens hoje. O Deus de muitos homens que se professam sábios. Eles se professam sábios. Pessoas que têm títulos, doutorados, títulos de mestrado, títulos acadêmicos aí, né? O Deus de muitos homens que professam sábios, de filósofos, poetas, políticos, jornalistas. O Deus dos seletos centros da moda, de muitos colégios e universidades, mesmo algumas instituições teológicas. Pouco melhor é do que Baal, o Deus Sol da Fenícia. Isso está escrito no livro Grande Conflito, página 583. Então, meus amados, ficou claro aí para nós quem é o Deus verdadeiro? Para muitos, um ídolo filosófico entronizado no lugar de Jeová, enquanto o Deus vivo, conforme é revelado em sua palavra, em Cristo e nas obras da criação, é adorado apenas por poucos. Hoje você pergunta qual Deus que você adora. Você adora um Deus triuno ou você adora um Deus único que é o Pai? Você vai encontrar pouquíssimas pessoas que vão dizer que adoram um Deus único. A maioria adora um Deus triuno, canta em louvores e adoração a esse Deus triuno. E muitos aí estão adorando, né? Mesmo de algumas instituições teológicas, estão adorando um Deus que não é melhor do que o Deus Baal, né? Do que Baal, o Deus Sol da Fenícia. Estão adorando aí um Deus falso. E você, que Deus está adorando? Que Deus você está adorando? Você acha que isso não é importante? Que você analise essas questões e tome uma decisão sábia em sua vida. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para você acompanhar os próximos vídeos do nosso seminário e que Deus te abençoe. Até mais.